Legal, estamos começando mais um Zona Cast da Amifume, programa que tem o intuito aí de trazer informações para vocês sobre o nosso futebol de botão, futebol de mesa. Aqui com dois craques, né, hoje, do nosso podcast, nesse final de ano aí, e troféus, né? Parece aí o time do Grêmio, hein? Cheio de troféu aí, né? Não é? Mas na realidade, né, final do ano chegando, né? Estava aqui com o Fabrício, que é o campeoníssimo, né? Depois nós vamos mostrar aí alguns detalhes a respeito disso. O André vai nos contar essa história, como é que isso aconteceu. E o André, que deu um sprint na reta final, mas não deu para chegar, né, André? Satisfação recebê-los aqui. Boa tarde, Tess. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde aos amigos da TV Santa Maria, programa Zona Cast Amifume. Estamos aqui para conversarmos sobre os últimos grandes acontecimentos do futebol de mesa na cidade, né? Acontecimentos esses que encerraram um calendário farto de competições, né? E que esse encerramento ele trouxe como grande campeão o Fabrício Teixeira. Tá aí do nosso lado, Fabrício. Do nosso lado. Pois Fabrício, daí, Fabrício. Boa tarde, Tessas. Boa tarde, André. Boa tarde aos amigos aí da TV Santa Maria, do nosso Zona Esportiva Cast Amifume, né? Então, chegamos nesse fim de ano aí que foi bem cansativo, né? Mas foi muito proveitoso, né? E nessa competição aí que a gente teve aí no sábado passado, né? Foi muito difícil mesmo, né? Então, assim, se eu ganhei, não foi só mérito meu também, né? E todos se esforçaram para ganhar, né, Tess? Então, a gente aí coroa esse fim de ano aí, não só individualmente meu, mas a gente também do nosso pessoal aí, da nossa Amifume aí, a gente fez grandes competições, né? E já estamos projetando aí um grande calendário para o ano de 2026. Bom, antes de nós falarmos aí no ano, que eu gostaria que você fizesse para mim uma análise do ano 2025 e projetar o 2026, vamos falar um pouco dessa competição do fim de semana aí, né? Nós tivemos aí 16 participantes, né? Mas teve na última hora um participante não pôde ir, mas a competição aconteceu mesmo assim com sucesso, né? Bom, assim, a competição aconteceu agora no último sábado, né? São as finais da Superliga, que tem a Taça de Ouro e a Taça de Prata. A Taça de Ouro são os 8 melhores colocados do ranking e a Taça de Prata do 9º ao 16º. Que esses 8, né, do Ouro e da Prata foram divididos em 2 grupos, né? Que jogaram entre si e os primeiros colocados foram para as finais. Né? Então, na Taça de Ouro, especificamente, né, foram assim, 2 grupos bastante equilibrados. Dos 8, a nossa análise que qualquer um poderia ter sido o grande campeão, né? Aí assim, aí falou mais alto a competência, falou mais alto quem já tinha uma regularidade no ranking, né? E o Fabrício, então, né, com méritos, ganhou os 4 jogos, que era um torneio rápido também, né? E acabou sagrando-se o grande campeão da Superliga Taça de Ouro. Na Taça de Prata, nós tivemos como grande campeão o Marcelo Ribeiro, que é do Nufume, da Universidade Federal, né? Então foi um torneio maravilhoso. Nós já vamos levar esse modelo para o ano que vem também, né? E de quebra, o Fabrício já ganhou outro troféu, que foi o campeoníssimo do ranking, né? Então o Fabrício, né, não é à toa que joga com o Real Madrid, acabou ganhando tudo esse ano aí, né? Limpou a banca. Limpou a banca, né? Limpou a banca. Nós temos até uma imagem, não sei se o Ademir já está com ela no gatilho aí, do Ademir, do Fabrício recebendo aí, né, o troféu. Recebendo o troféu. O troféu de campeonista, aliás, o troféu que está aqui com a gente aí, né? De campeão. E o teu jogo disse que foi dramático até o fim, Fabrício. Foi. Apesar de ser sido campeão, e quando a gente faz um campeonato como a gente fez, né? Bem como o André disse, qualquer um dos 8 poderiam ganhar, né? Então foi um jogos muito difíceis, né? Foram 4 jogos. Por incrível que pareça, o meu jogo mais difícil foi o primeiro. Por quê? Porque eu saí perdendo. E para a gente virar um jogo, para empatar um jogo já é difícil. Quem dirá virar o jogo, né? E eu comecei jogando com o professor Sérgio Pribe, né? Com um cara que lá da universidade, o professor lá da universidade, um cara que eu aprendi muito,
né? Sempre quando a gente começou a jogar lá na universidade, lá, foi um cara que sempre me ensinou bastante coisas, né? Para o André também, para todo mundo ali que está ali. Então foi um jogo bem difícil mesmo, né? Então, e depois aí eu consegui virar o jogo, né? Quando eu empatei o jogo, aí parece que o psicológico dele você foi, né? Então, esse jogo também, ele diz muito do psicológico da gente, né? Então, se tu se abate, o adversário vai sentir, ele vai para cima, entendeu? Pode ser eu, pode ser o André, pode ser qualquer um, né? Então, assim, ó, quando acontece, são as nuances do jogo, né? Eu estava perdendo até o fim do primeiro tempo, depois virou, aí eu consegui virar no segundo tempo. Em 15 minutos fazer 2 gols é uma coisa bem difícil de acontecer, né? Depois joguei com o seu Beto, que o seu Beto também dos nossos jogadores é o mais experiente, né? E consegui ganhar dele 2-0. Então, me surpreendi, assim, porque geralmente quando a gente ganha, quando a gente joga, o André está de prova, quando a gente ganha dele, 1-0, 2-1. Nunca são placares assim, com mais de 2 gols de diferença, né? Então, assim, ganhei dele até surpreendentemente, né? E fui jogar contra o Carlos, que nós tínhamos ganhado as 2 partidas, né? Então, o campeão do grupo seria decidido ali naquele jogo. E eu mesmo tendo a vantagem do ranking, porque se tivesse um empate entre eu e qualquer outro na primeira fase, eu teria a vantagem do ranking, né? Se ficasse empatado. Mas mesmo assim, quando eu vou jogar, né, não é aquela coisa assim, ganhar de qualquer jeito. Mas eu vou para a mesa, eu quero ganhar. E eu não usei esse trunfo que eu tinha, né? Eu não joguei para empatar, eu joguei para ganhar. E o Carlos teve muito mais chances do que eu, teve, eu acho, umas 4, 5 chances. Até conversei com ele depois, cara, tu teve até mais chances de ganhar o jogo do que eu, né? E eu, numa escapada, eu fiz o gol, né? Então eu estava jogando assim, ó, reativamente, como diz no futebol, né? Eu só estava me defendendo e daqui a pouco, numa escapada, eu ia lá e fazia, né? E contra o nosso amigo Zé Ademir, depois, né, quando a gente fez a contagem dos pontos ali, fui jogar contra o Zé Ademir. Até me surpreendi, porque o Zé não vinha assim numa boa campanha no decorrer dos campeonatos, né? Eu até achei que fosse o meu amigo André que fosse ficar em primeiro, né? Mas o Zé jogou, a gente sempre jogo difícil com ele, mas o nosso jogo é mais ou menos parecido, meu jogo e o dele. E eu só fui fazer o gol no fim do segundo tempo, que foi uma escapada assim, até eu estava conversando com ele, não, Zé, eu acho que a gente está se preparando para os pênaltis, né? Não deu, acho que 1 minuto do que eu falei, escapou a bola e eu fui lá e fiz o gol. Aí o detalhe foi que ele foi recomeçar para o jogo, acabou o jogo. Terminou. Então foi na finaleira, assim, como a gente diz, né? Então foi muito difícil mesmo. Foi para não dar tempo de respirar. Foi para não dar tempo de respirar. Então muitas vezes acontece isso no jogo, né? A gente está ali, daqui a pouco tu acha que vai pro pênalti, daqui a pouco tu dá uma escapada lá e vai lá e faz o gol, né? Então assim, ó, como o André disse, podia ter sido qualquer um dos 8, fui eu, né? Mas podia ter sido qualquer um dos 8, tamanha a qualidade que a gente tem dos nossos jogadores. Perfeito. Quando tu falava, nós estávamos passando algumas imagens ali também do pessoal jogando, né? E o Marcelo Ribeiro, da Nufum, foi campeão da Série Prata. Isso mesmo, foi um grande campeão da Série Prata. Até eu acho que a campanha dele foi também 4 vitórias. Foram, né? 4 vitórias e na finalíssima da Série Prata ele duelou contra o Luiz Almir, que é um botonista, que uma hora eu vou trazer ele aqui para um bate-papo, né? Mas ele eu diria assim, ó, de certa maneira, que ele é assim, é um dos destaques do ano, porque ele veio numa crescente muito grande. Ali de abril até dezembro, ele, assim a técnica dele subiu muito grande, assim, muito, né? E ele já faz frente assim a outros botonistas. E ele não foi para ouro por detalhe. Na série ouro ele não foi por detalhe. E ele fez um duelo contra o professor Marcelo, mas daí contou a experiência do professor Marcelo, né, que joga muito bem, já tem uma experiência vasta em decisões e tal, né? Mas o Luiz Almir também ficou muito satisfeito de ter chegado na final, né? Enfim, foi um campeonato assim de alto nível e que só a narrativa do Fabrício só valoriza mais ainda a conquista, porque não foi uma coisa assim de fora a fora, não, foi muito equilibrado. E qualquer um dos 8 poderia ter sido o campeão. Que ali se destaca nessa Superliga Amifume, no Fume, que não tem aquele jogador que seja
o total de pontos, que seja aquele que chega lá e já ganha todos, não é muito equilibrado. Então, outra vez, estava sendo o Carlos de Moraes, que estava sempre na frente dos campeonatos. Dali a pouco, passou para o Betinho Ribeiro, que outro dia veio conversar conosco aqui na TV Santa Maria. Né? E agora, na finaleira, já o Fabrício tomou a dianteira. Então, assim, ó, e daqui a pouco vai ser outro. Amanhã ou depois é o Luiz Almir, daqui a pouco o Paulinho, né, que vem vindo também muito bem. Então é o momento. Então, assim, ó, ganhou o Fabrício agora, todo mundo aplaude. Aí amanhã vai ganhar o Luiz, todo mundo aplaude. Amanhã ou depois vai ganhar o Paulinho Viegas, todo mundo aplaude. Vai ganhar o Zé, todo mundo aplaude. E é isso aí. É isso aí que é o bacana do nosso esporte, né? Todo mundo sai campeão, né? No final das contas. Isso que é o importante também, é que existe um companheirismo. Sim, né, sim, grupo, sim. Né? Uhum. Que o pessoal um apoia e acaba apoiando o outro. É. Mas isso coroou de êxito, né? Esse ano que vocês tiveram, o primeiro ano de vocês, fizeram uma confraternização, inclusive, depois lá, né? Sabe, amigos que nos acompanham, né? Ano a ano a gente faz uma retrospectiva. Nós vamos lá e vamos pontuando todos os eventos do ano, ou aqueles mais assim significativos. E sempre é o Fabrício que faz a leitura da redação, né? E nós fechamos 23 campeonatos. Estão mostrando ali, né, o grupo, né, que participou. O grupo que participou. É a grande final. É a grande final. E nós fechamos incríveis 23 campeonatos, né, entre a MIFUME, no FUME, né? E, se eu não me engano, foram 15 eventos sociais, 15 eventos né? sociais. E 3 projetos inscritos e fora produzir o campeonato estadual, fora outras coisas que a gente... Então, assim, foi um ano muito trabalhoso, com bastante dificuldade, foi difícil para todo mundo, mas nós saímos mais fortalecidos, né? Porque chegamos ao final desse calendário com pelo menos assim uns 95%, 98% de todas as atividades que nós programamos desde o início do ano, de treinos a reuniões, todas elas executadas, né? E o interessante também que, voltando para a questão da competição, né? Como o Fabrício foi campeão do ranking e campeão da Taça de Ouro, tá? Ele já está habilitado para o ano que vem, 2026, para disputar a Recopa, né? A Recopa seria o campeão da Taça de Ouro contra o campeão do ranking. Mas se acontecesse dele ganhar os 2 campeonatos, a decisão da Recopa é contra o César Borges, que é o vice-presidente da MIFUME, que é o 2º colocado do ranking. Então, ano que vem, o ano começa com a Recopa. Um jogo festivo que nós vamos todo mundo assistir, né? E vai dar o pontapé inicial da nossa temporada. Já tem projetado a época, mais ou menos? Ali por janeiro. Janeiro. Uhum. Não vai ter muito tempo de... Não vai ter muito tempo de férias, né? Não vai dar férias para os atletas. Vai dar férias para os atletas. Porque assim, ó, embora nós não estejamos jogando, a gente está sempre falando sobre futebol de botão. E toda vez que fecha o ano, nós vamos lá na época de férias, e uma ou 2 noites nós tiramos toda a mobília, aí arrumamos todas as mesas, todos os cavaletes, fizemos uma limpeza geral, desinfestação, né, de qualquer cupim que a gente luta também, né, e a gente deixa a nossa sede zerada. No meio do ano a gente faz isso de novo, além das limpezas permanentes. Mas a gente faz isso e deixa tudo organizado, né, para começar a dar o pontapé inicial no ano. Né? Aí tem a Recopa, tem o campeonato mano a mano, tem já o nosso calendário que está formalizado, e o nosso grande evento ano que vem será a Copa do Mundo, que vai ser num shopping center, já está palavrado. A TV Santa Maria vai estar conosco, né, lá transmitindo essas grandes emoções, vai ser uma grande festa, né? E a gente já está se organizando nesse sentido também. Inclusive já temos a taça da Copa do Mundo lá esperando o campeão. Já tem muita coisa encaminhada, nós trabalhamos muito nos bastidores. Que legal. Fabrício, me diz uma coisa, para ti, no teu entendimento, esse ano de 2024, teus objetivos que tu tinhas foram alcançados, o que tu acha ainda que faltou, que pode ser melhorado para 2025, né, 2026? Tessa, assim, ó, do ponto de vista individual, claro, ganhar uma taça sempre é muito bom, massageia o ego do desportista, né?
Mas para mim, assim, ó, eu tenho alguns desafios no âmbito administrativo, né? A gente assumiu a diretoria agora no meio do ano, setembro, né? A gente trocou a diretoria, trocou alguns membros, trocaram de algumas funções, né? Então a gente está tentando ainda organizar melhor esse fluxograma das coisas para a gente fazer uma coisa melhor, né? Então até agora eu estou resolvendo problemas lá no cartório, né? Da nossa Amifume, né? Então, isso demanda um certo tempo, e eu tenho a minha atividade profissional, família, então, tudo a gente vai fazendo no tempo que dá, né? Então, infelizmente, assim, ó, a gente não conseguiu muitas coisas esse ano que a gente estava tensionando conseguir, né? Mas a gente vai continuar lutando, né, para que a gente consiga. Então, assim, o meu desejo para esse ano é que, como eu disse para o André, a gente esse meio do ano para cá e começo do ano até o primeiro semestre de 2026, a gente vai lutar para sanear os processos administrativos que a gente tem que fazer dentro da nossa associação, para que a hora que a gente tiver que fazer algum projeto, que tiver que lidar com as verbas públicas que a gente está sempre procurando para patrocínio, a gente esteja pronto para receber. É só chegar lá, levar o projeto e colocar na mesa e, está aqui, resolve esse problema. Porque isso assim, demanda tempo, muitas vezes, são os bastidores que as pessoas não veem, né? Muitas vezes, o resultado dali é a coisa mais fácil que aparece, o troféu, ganhou o troféu. Mas, assim, é muito difícil mesmo a gente conseguir os troféus, né? Conseguir o patrocínio, né? Então, a gente, assim, vem lutando. Esse ano de 2025, a gente lutou bastante com essa premiação, né? A gente praticamente não teve patrocínio nenhum, né? A não ser a Copa RS, que foi um campeonato pontual, que era um campeonato grande, né? Então, a gente conseguiu patrocínios ali, mas no decorrer do ano, foi a gente que teve que lidar, foi a gente que teve que correr, o André, eu todo o restante da diretoria, a gente batalhou muito para a gente poder chegar nesse fim de ano, a gente poder fazer a confraternização ali, conforme as fotos ali que a gente postou ali, e a gente ter a certeza de que a gente tem mais desafios. E é isso que me move, a gente ter esses desafios. Não tanto quanto desportista, mas mais como dirigente. Isso me chama a atenção e eu quero terminar esse tipo de coisa. Claro que vou ter muito mais outras situações para resolver, mas é isso que eu quero. Assim, eu quero, primeiramente, a gente resolver esses problemas administrativos que a gente está tendo, e aí depois vai ser muito mais fácil da gente resolver. André, eu sei que tu tens uma profissão bastante estressante, né? Lida com vidas, com pessoas, com doenças. Mas, apesar de tudo isso, tu resolveu assumir, pegar um peão, a unha ali, junto com o Fabrício, e tocar a associação, porque eu sei que não é fácil, é 1, 2, 3, às vezes, ali, na linha de frente mesmo. Não é que os outros não ajudam, mas na linha de frente tem que ter alguém sempre dando soco na ponta da faca. E vocês estão fazendo isso. Você assumiu essa tarefa de dar prazer no final de semana para os componentes, né, da associação. Eles chegam lá, só botam o time em campo e vão jogar. Mas a semana toda quem corre, na realidade, é vocês, Leandro. Isso tudo aí foi gratificante? Valeu a pena, André? Eu faço as palavras do Fabrício, as minhas também. Eu assino embaixo, a gente tem um discurso unificado, né, de que realmente foi um ano bastante difícil, né, vencemos. Nem tudo que nós tínhamos projetado aconteceu, mas aquilo que nós precisávamos fazer, nós fizemos, né? Nós somos movidos por desafios, nós temos muitos desafios ano que vem, e isso, de certa maneira, nos seduz, porque a gente vai tendo uma aprendizagem, assim, de novos campos que nós não tínhamos antes, né? Tu produzir o campeonato, muitas vezes assim, não te habilita tu ser um protagonista dele. Mas a satisfação de ver que o campeonato rolou tudo bem, saiu todo mundo satisfeito, né? Que tu mantém aquele padrão, né? Isso aí não tem preço. Isso aí eu me sinto muito vencedor ao término de cada campeonato. E a gente luta, como diz o Fabrício, antes,
durante e até depois, né? Quando nós fizemos os nossos seminários, avaliamos o que poderia melhorar, o que não poderia, já projetando outros campeonatos. Então a gente tem uma organização que ela anda toda ela orquestrada, né? E embora nós muitas vezes precisássemos de mais pessoas dentro da diretoria, né? Ao que nós temos agora para fazer, nós estamos conseguindo dar conta do recado, né? Nós temos pessoas que às vezes não aparecem nos campeonatos, mas elas estão ali nos assessorando. O exemplo, o próprio Virgílio, né? Que é o nosso, a gente diz, né, Fabrício? É unânime lá, que é o nosso camisa 10. Né? Ele é uma mente pensante, ele já tem uma expertise, ele já tem vivência de clube grande, né? Ele sabe os meandros, às vezes, de algumas situações, por exemplo, questões assim burocráticas que a gente lida muito e que não aparece nas mesas, né? Ele sempre tem uma saída, para isso aí, né? Então, eu, sinceramente, eu sou muito grato de ter essa diretoria ao meu lado, e é isso aí que me dá força. É isso que me dá força. Saber que eu não estou sozinho. Tem o Carlos de Moraes que cuida de toda a parte gráfica ele monta os campeonatos, tudo muito bem. Então, Tesses, assim, eu só tenho assim a agradecer, né? E é isso aí que me dá força, né? E a gente vai dando força um para o outro e assim nós vamos escrevendo essa página do livro bom, né? Do futebol de mesa santamarense pela Amifume, pelo Nufume, e a gente espera expandir um pouco mais isso aí para o ano que vem, né? Já tem uma carta de intenção, vamos ver se as outras agremiações aceitam, né? Embarcar nesse expresso vitorioso que é a Superliga, né? Perfeito. E aí eu até já te proponho uma coisa. Me falou aí na Copa do Mundo, a participação da TV. Nós podemos já pensar também no final do ano. Fazermos uma festa de confraternização com a participação da TV e uma premiação ao melhor do ano, ao destaque do ano, a equipe mais bonita, digamos assim, mais bem apresentada. Fazer umas premiações assim, tipo, se é feito os grandes futebol profissional e grandes eventos. Fazermos uma festa também no final do ano de 2026, com a participação TV e a associação, essa nova que talvez venha, né? E a gente fazer uma grande festa de encerramento aí. Daqui a pouco a gente pode instituir uma categoria, por que não, Fabrício? Do time mais goleador, a melhor defesa. Uma premiação assim que todos possam participar e ser premiados. Claro. Vou levar essa ideia com carinho lá. Nós temos uma reunião agora, né, nos próximos dias. Que tu vai durante o ano fazendo um rankingzinho, né? Um ranking. O certo já que eu posso te adiantar, que vai ter alguns campeonatos já pontuais, né? E entre eles, esse ano foi a Copa RS. Então a gente deixa a Copa de RS um pouco de lado. Vamos fazer a nossa Copa do Mundo, né? E daí a gente tem algumas ideias, assim, alguns contatos já que a gente quer fazer uma estação como foi em 2022, tá? E o modelo da final também da Taça de Ouro, da Taça de Prata, ela está mantido, tá? Já temos uma premiação já para a Taça de Ouro do ano que vem, tá? E bom, eu acho que em tese isso aí. Tem alguns outros campeonatos que já estão assim alinhavados também. É que com o tempo, né, André, a gente pode arranjar, com o tempo bem projetado, arrumar um local, né, que não tenha competição, só para fazer a confraternização e aquela entrega de premiação no final do ano. Até esse ano, a gente fez assim, esse ano parece que a coisa estava meio a toque de caixa, como a gente diz, né? Então a nossa confraternização acabamos fazendo depois do torneio. Ano passado e nos outros anos, a gente fez a competição num dia e a confraternização no outro, justamente para a gente trazer as nossas famílias. Sim, né? Exatamente. Esposa, filho, convidado. Assim. Então a gente fez autoridades que era convidado. Isso, a gente fez e foi bem legal, porque aí a gente assim, é um evento que é para confraternizar, justamente, não é para jogo, não é para... O jogo tem um momento do jogo e vai ter um momento da confraternização que a gente faz, né? E eu acho uma boa ideia essa aí que tu trouxe aí, e a gente vai conversar entre nós e vamos conversando no decorrer do ano, né? Temos todo ano para a gente organizando. Vai amadurecendo as ideias. Isso. Preparando material, coisa assim, local, tudo, né? Vamos
arrumamos parceiros para isso aí, né? Isso, Pra esse também. evento. Esse ano nós premiamos o campeão da Superliga, tá? Que foi o primeiro do ranking. Para o ano que vem já é garantido a premiação para o primeiro, para o segundo e para o terceiro colocado. Então a gente tem essa ideia já atrás da Copa RS de expandir as premiações, para tentar valorizar todas essas questões, inclusive que tu está dando uma bela sugestão aí, né? Daqui a pouco a gente vai fazer o troféu artilheiro, né? Aquele que marcou mais gol durante o ano. Destaque do ano. É o destaque do ano, né? Às vezes no destaque não é o campeão, alguém Não, que... a revelação. É a do revelação, ano, né? Eu diria que esse ano a revelação pode ser o Luiz Almir, que ele deu uma arrancada assim, Pois é, muito ele boa. receberia um prêmio no final do ano. prêmio no E final só do para te ver, Tessa, assim, puxando um pouquinho da nossa história, principalmente com esses campeonatos de fim de ano, a gente começou em 2017, acho, 16, alguma coisa assim, a gente começou fazendo esse campeonato, né? Então, assim, era quem tinha mais pontos, tipo que nem Campeonato Brasileiro. Mas aí tu via que lá por junho, julho, já tinha cara que já não ia mais, já não chamava a atenção Sim. mais do cara, né? E já não ia ter pontuação. Não ia ter pontuação, não ia ganhar do primeiro. Eu ganhei em 2022, né? O André ganhou depois, né, André? Eu ganhei 23, 24. Então, assim, ó, aí o Carlos, ano passado, o Carlos de Moraes, que deu a ideia de fazer isso com um ranking com pontuação diferente. E aí, assim, foi um formato diferente. Pode até dar uma premiação para que ele teve maior frequência. Também. Pode ser o cara joga, não ganha nunca nada, mas se ele compareceu mais compareceu, mais participou do evento. Exatamente. Também é diversificar a premiação. Motiva para o pessoal participar. Como ele diz, chega no fim do ano, não tem mais chance. Aí, por exemplo, assim, só para te dizer, esse ano, assim, ó, poxa, ali já estavam uns 16 ali, estavam motivados, aquela coisa. Então, tu motiva mais pessoas aí. Claro que tu vai ter benefícios ali pro primeiro, pro segundo, enfim, né? Tem a premiação, né, tudo. Mas, assim, ó, é questão de motivação, né? E pra te ver, ó, a gente já fez essa ideia nova esse ano, tu já trouxe outra ideia. Então, assim, ó, é de muito bom grado que a gente aceite e modifique algumas coisas, porque a gente, né, a gente não pode ficar naquele modelo estanque ali, aquela coisa parada. Sim, que a gente já tem desde o início do ano, já vai começando a fazer um ranking de cada premiação. Isso, exatamente. Então é uma coisa que dá pra gente fazer. Então acho que a gente, bem como tu diz, assim, vamos amadurecer melhor a ideia, vamos conversar durante o decorrer do ano, né? Sim, porque parcerias a gente busca durante o ano. Sim. Não entende? Isso aí tudo tem custo. Claro. Se tu tendo parcerias, tu dilui. Com certeza. É uma coisa assim que muito nos chama a atenção e justamente trazer mais gente pro nosso futebol de mesa. E da vitrine, né? E da vitrine. Faz uma confederação com autoridades, com convidados, vai dando vitrine, né? E fazer um apontamento também, o mérito pro Carlos, que esse formato de competição dele foi legal, que a pontuação do primeiro para o segundo, para o terceiro, quarto, ele tira da Fórmula 1, né, a pontuação. Sim, e o pessoal acompanharam o ranking até o final. Isso foi muito legal. Para fazer a premiação, né? Bom, Fabrício, final de ano chegando, quer fazer uma mensagem para o pessoal, um convite para o ano que vem, um incentivo de um campeão para os campeões, né? Tessa, eu queria agradecer este ano aí proveitoso de 2025 que a gente teve, né? Foi um ano, como eu disse antes, bem cansativo, né? Mas do ponto de vista individual, acabei ganhando, né? Foi, como eu disse, foi um campeonato muito difícil, né? Eu tive essa regularidade em todos os campeonatos, né? Então, assim, foi bom, foi muito bom, mas ano que vem eu quero ter mais desafios para melhorar mais ainda e trazer mais gente para jogar. O meu intuito não é que eu seja o campeão sempre. Eu não vou ser o campeão sempre. Daqui a pouco vai ser o André, daqui a pouco vai ser o Paulo, vai ser o César, o Carlos, enfim. Então, assim, o meu intuito é fomentar o nosso esporte, trazer mais gente. Então, esse vai ser o meu desafio para esse ano. Além de sanear todo o processo administrativo, a gente trazer mais gente e fazer da nossa Copa do Mundo aí um grande evento para levar as crianças, levar os adolescentes lá. A gente tem um pessoal lá das figurinhas lá que a gente quer levar, o pessoal lá que chama atenção também, né? Sim. E fora o pessoal do videogame retrô que a gente trouxe outras vezes lá. Então isso chama atenção. E esse vai ser a grande cereja do nosso bolo ano que vem. E eu quero trabalhar muito
para que a gente faça isso aí. Então, eu agradeço a ti, né, o pessoal aí da TV Santa Maria, que sempre nos trazem, né, e a gente sempre pôde trazer as nossas novidades aí do nosso futebol de mesa. E né? Que o ônibus do Real Madrid aí, né, tem espaço para mais troféus. Tem espaço ainda para mais troféus, né? Tem os botões aqui dentro, aqui, né? Tem espaço mais. Então, só que gostaria de agradecer, né, todo mundo aí que participou, né? Agradecer o André, a nossa diretoria aí, e que esse ano de 2026 seja melhor do que esse ano de 2025. Aí o ônibus do Real Madrid aí, tá bom. André, e tu que vem ponteando aí, carregando, mas daqui a pouco tem que carregar um troféu também, né? Mas assim, ó, o teu grande troféu meu foi grande a realização. Troféu, a realização. Eu assim, sabe, Tess, eu tenho a política de não guardar troféu em casa. Eu acabo voltando eles, são poucos troféus que eu tenho em casa. Mas eu queria agradecer, né, a tia, TV Santa Maria, né, a todos que nos acompanham, a quem nos acompanha pelas redes sociais também, Facebook, Instagram, jogadores, público em geral, né. Sempre foi um prazer estar em 2025 com todos vocês. E logo ali em 2026 voltaremos com mais força, mais novidades, e venham todos jogar futebol de mesa conosco. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Que legal. Isso aí, né? E nós também, né? Esperamos o ano que vem uma parceria de novo, que a gente consiga, galgando degrau a degrau, conquistarmos todos os nossos objetivos. Eu acho que a tendência é, se a gente continuar nesse trabalho cada ano, a gente levantando mais o nome do esporte, levantando mais essa bandeira, tornando mais conhecida a prática para jovens. Que a gente vê que o pessoal de mais idade, todo mundo conhece. Tu fala, não tem que não tenha na infância tido um time de botão, sim, mas parou no tempo, né? Agora estão fazendo esse trabalho legal de recuperação da lembrança, né, do esporte, mas que também crianças venham se juntar. Quem sabe o ano que vem a gente consiga, de repente, aí lá na metade do ano, a gente consiga fazer até uma competiçãozinha de crianças, se bole alguma coisa aí, né? Se consiga se fazer, TV junto, de repente incentivando, a gurizada se incentive também a participar, né? E também se juntar a esse trabalho de vocês. Aí é o nosso desejo, viu? Estaremos lá. Vamos avante. É isso aí. Esse é o nosso desejo também. Então, legal. Um grande abraço. Até o próximo programa.